Boa noite. Eu acho que nós já estamos no ar, certo? E nós vamos retomar aqui a Lei 8625 do ponto onde nós paramos, que foi, salvo engano, artigo 10, inciso 9 da linha G. Então, nós vamos continuar na Lei 8625, né, que é a Lei Nacional Orgânica, né, dos Ministérios Públicos dos Estados, e vamos aí ter um conteúdo denso. Então, eu vou logo avisando que esse vídeo provavelmente vai ser longo. Eu recomendo que, se você tem pouco tempo, pouco saco, ou enfim, existe a sugestão de você assistir na velocidade 1,5, tá? Espero que a internet não dê problema, porque o conteúdo é interessante e a gente tinha parado, né? Vamos direto ao assunto logo, tá? Quem não está chegando agora, caindo de paraquedas, dá uma olhada nos outros vídeos para entender melhor a proposta do canal, tá? Eu não sou professor, eu não me vendo como professor, muito menos de direito. Então, aqui a função é só auxiliar, é só tentar destrinchar a legislação, agora, nesse caso dessa transmissão, do MP. Nós estamos na Lei 8625, conforme eu falei. Sugiro que você baixe essa lei para acompanhar essa transmissão. Né? Como eu não tenho inscritos nem seguidores, você provavelmente só vai assistir isso quando já tiver sido publicado, não ao vivo, né? E aí você tem tempo aí de baixar a lei, pausar, enfim, fazer o que você achar melhor para tirar o melhor proveito. Nós estávamos falando, né, das atribuições, das competências do PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça. Nós paramos no inciso 9, a linha G, e vamos para H. Mais uma das competências do PGJ é oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, quando por este solicitado. Isso tem a ver com época de eleições, enfim, quando há alguma coisa que chame a atenção, né, enfim, de todos aqueles que estão fiscalizando uma eleição, e o Ministério Público fiscaliza, né? Porque não existe um Ministério Público eleitoral. Então, são procuradores, né, e promotores que vão atuar junto, né, às juntas eleitorais, aos TREs e até mesmo ao TSE, acompanhando as eleições. Tá? Esse artigo não tem grande relevância, mas é letra de lei, vale a pena você verificar. No inciso 10, vamos lá. Dirimir conflitos de atribuições entre membros do MP, designando quem deva oficiar no feito. Pode acontecer num determinado feito do MP em que haja conflito de interesses ou que 2 procuradores ou 2 promotores estejam lá batendo cabeça. Às vezes, num processo muito grande, você tem vários procuradores atuando, né? No julgamento de um grande político. Se você pegar, né, não quero entrar aqui em termos de política, mas aquelas imagens do Tribunal Regional Federal, ou melhor, da Justiça Federal de primeira instância, que era o Sérgio Moro, o juiz, aquelas audiências com o Lula, havia vários procuradores ali, 1 ou 2 mulheres, 3 homens, enfim, eram 5 pessoas. E numa situação dessas, por exemplo, pode haver conflitos de atribuições, né? Quem faz o quê, como, e cabe ao PGJ, no caso do Ministério Público Estadual, tá? Que eu dei um exemplo na esfera federal, mas isso pode se repetir na esfera estadual. Então, pode haver conflitos de atribuições, né? Esse é só um exemplo, e cabe ao PGJ designar quem deva oficiar no feito, quem e como, e quando e de que forma ele tem poder para isso. No inciso 11, decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções cabíveis. Então, é um membro do Ministério Público, né, um procurador, um promotor, pisou fora da linha, fez coisas erradas ou ilícitas, enfim, ou não cumpriu devidamente com a sua função, ele está sujeito a um PAD, processo administrativo disciplinar. E quem bate o martelo e aplica sanções, se for o caso, é o PGJ. Indo para o inciso 12, é também competência do PGJ expedir recomendações sem caráter normativo aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções. Então, são aquelas recomendações corriqueiras, que não precisam ser publicadas, enfim, de caráter funcional, né?
no desempenho das funções, por isso de caráter funcional. O cara está lá atuando, ele recebe uma recomendação do PGJ, olha, faça mais assim, haja mais assado. É por aí que o dispositivo, em torno do que gira esse dispositivo. No inciso 13, temos encaminhar aos presidentes dos tribunais as listas sêxtuplas, a que se referem os artigos 94, caput, cabeça, né? E 104, parágrafo único, inciso 2º da Constituição Federal. O que é isso? Esses artigos tratam do 5º constitucional. No caso do STJ, também se chama 5º constitucional, mas muitos chamam 3º constitucional. Porque o que acontece é o seguinte, em tribunais superiores, 1/5 dos membros, né, ou melhor, a metade desse 5º vai ser ocupada por membros de carreira, tá, por procuradores, que vão ser designados em listas sêxtuplas. E aí eu trouxe o dispositivo do artigo 94 da Constituição para você entender melhor. Vamos fazer a leitura dele. O artigo 94 da Constituição Federal diz respeito à composição dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, dos TJs e do Distrito Federal e territórios. E o artigo 104, ele, parágrafo único, inciso 2º, diz respeito à composição do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que mais ou menos diz o artigo 94? Ele diz que 1/5 dos lugares dos TRFs, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios, é composto por membros do Ministério Público e advogados, ou seja, 1/5. Metade desse 5º, ou seja, 1/10, é ocupada por membros do Ministério Público de carreira e o outro 10º, né, que é o 5º sobre 2, é dividido por advogados. Os membros do Ministério Público devem ter mais de 10 anos de carreira para ocupar para ascender, né, a um tribunal superior. E os advogados devem ter 10 anos de efetiva atividade e notório saber jurídico. Tá? São essas as exigências para ocupar o 5º constitucional, que, repito, é dividido entre membros do Ministério Público e advogados. Tá? E o artigo 104, conforme eu falei, de respeito ao STJ. E ele não é 1/5, é 1/3. Mas o pessoal chama 5º por, enfim, uma nomenclatura, para ficar mais fácil mesmo. No geral, se fala 5º constitucional, mas no STJ é 1/3, que é o seguinte, 1/3 dos ministros do STJ são advogados ou membros do Ministério Público. Né? O STJ tem, salvo engano, 33 membros, 33 ministros. Né? E 1/5, 1/3, melhor dizendo, que são 11 desses ministros, vão se alternar entre advogados de notório saber jurídico, reputação ilibada, 10 anos de efetiva atividade jurídica, e a outra metade desses 11, né, é um número quebrado, então tem uma regra toda específica para essa alternância, vai ser ocupado por membros do Ministério Público. Né? É 11, mas como não é todo mundo que entra ao mesmo tempo, então uma vaga, aconteceu uma vaga, entra um advogado, aconteceu outra vaga, entra um membro do MP, outra vaga, advogado, e assim vai, e sempre mantendo essa proporção de 1/3 dos 33, que dá 11, né? 33 divididos por 3 dá 11, certo? Mesma coisa, né? Os advogados e membros do MP, conforme eu acabei de falar, são indicados alternadamente. Os advogados e membros do MP devem ser indicados de forma a garantir a representação de todos os estados e do Distrito Federal. Então, ainda tem isso. Né? Conforme eles forem sendo designados, nomeados, é preciso haver um equilíbrio. Né? Se numa vaga entrou um de São Paulo, na outra vaga para um tribunal, né, de justiça, ou melhor, para um tribunal superior, vai entrar um de São Paulo e em outra vaga vai entrar um advogado do Nordeste, em outra vaga vai entrar alguém do Sul, e por aí vai, de forma a manter um equilíbrio entre as unidades da federação. É basicamente isso. Não é nada muito difícil de se compreender. E a última competência listada na Lei 8625 do PGJ é exercer outras atribuições previstas em lei. No nosso caso, que estamos estudando para o MPRJ,
essa lei é a Lei Complementar 106. Quando estudarmos elas, vamos ver pelo menos parte dessas outras atribuições. É impossível saber todas, porque algumas surgem de improviso, são coisas de momento, circunstanciais, não dá para prever tudo. Mas, com certeza, a Lei Complementar 106 vai trazer exemplos de outras atribuições. Já no artigo 11, né, antes de a gente terminar a seção 1, o PGJ poderá ter em seu gabinete, no exercício de cargo de confiança, procuradores ou promotores de justiça da mais elevada instância ou categoria por ele designados. Ou seja, ele vai chamar os mais experientes, dentre procuradores e promotores, para auxiliá-los como membros de confiança no seu gabinete, né? E isso vai acontecer naturalmente, porque ele não tem como trabalhar sozinho. Então, ele vai ter que chamar gente de alto gabarito, da carreira, né, para exercício de cargo de confiança, tá? Eu fiz uma confusão, acho que no outro vídeo, falando de função de confiança, cargo em comissão, não é disso que se trata exatamente, mas é um cargo de confiança. Eu não sei afirmar, porque a lei aqui não diz se existe uma... Certamente ele vai ganhar uma gratificação por causa disso, etc., mas isso não vem ao caso. Lembrando sempre, no concurso que vocês vão fazer do MPRJ, vai cair letra de lei. Mas por que eu estou fazendo estudo, destrinchando, demorando em incisos e artigos e alíneas? Porque para um cara que está começando agora, é bem complicado memorizar assuntos que ele não tem a menor noção. Então, é quase como se ele estivesse lendo em outra língua, entendeu? Palavras novas, expressões novas e termos. Então, eu estou tentando fazer esse trabalho de destrinchar. A sua função é pegar a lei, sentar mesmo, né, o rabo na cadeira e ler aquilo ali. Esse vídeo vai te ajudar. E as aulas do seu curso certamente vão te ajudar também de maneira muito mais enxuta. Mas eu creio que, se ainda assim, com o seu curso lá, um bom curso, bom material, videoaula, PDF, você ainda tem a dúvida, aí eu acredito que esse vídeo vai servir e muito para te ajudar. Na seção 2, né, seguindo na lei, nós vamos tratar do Colégio de Procuradores de Justiça, tá? O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os procuradores de justiça competindo-lhe, ou seja, todos os procuradores do MPRJ vão compor o Colégio de Procuradores. Lembrando, né, que a carreira começa em promotor substituto, promotor, e tem toda uma progressão até ele chegar a procurador, certo? Que provavelmente a Lei Complementar 106 vai tratar disso. Então, compete ao Colégio de Procuradores, que é um órgão colegiado, são muitos procuradores, diversas atribuições. No inciso 1, opinar por solicitação do PGJ ou de 1/4 de seus integrantes, né, do colegiado, sobre matéria relevante à autonomia do Ministério Público, que é um daqueles princípios institucionais do órgão, bem como sobre outras de interesse institucional. Bom, acho que isso está bastante claro. Inciso 2, propor ao PGJ a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica, que é a lei que organiza o MPRJ, e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. Tudo isso é visando a melhorar os serviços, a melhorar o que se oferece, porque, no final das contas, o que o Ministério Público oferece é uma prestação de serviço público, bem específica, né, bem particular, né, de defesa da lei, de defesa dos interesses de minorias, de povos indígenas, do meio ambiente, né, e o Ministério Público ele tem todas essas ramificações, e quando o Colégio de Procuradores acha alguma coisa nova, interessante para fazer, para criar, como novos cargos, novos serviços, novas carreiras, ou alterar a lei orgânica para bem da organização, essas providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais, né, cabem ao Colégio de Procuradores propor isso ao PGJ. E aí é ele, como, né, membro cabeça máximo do órgão, que vai decidir, vai ponderar, enfim, e vão chegar a algum acordo e fazer ou não, promover ou não mudanças nesses aspectos que eu acabei de mencionar.
Inciso 3, aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que é o órgão onde fica o PGJ, bem como projetos de criação de cargos e serviços auxiliares. Porque eu já falei muito de proposta orçamentária, são as dotações que são destinadas ao Ministério Público todo ano, através da lei orçamentária, que é orientada pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que buscam, a LDO busca linkar a lei orçamentária, que é uma lei por ano, tá? Que é elaborada pelo Executivo e votada pelo Legislativo, também fiscalizada por ele, e executada pelo Executivo. Essa lei dispõe dotações ao Ministério Público, que é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não. Então, antes da LOA ser consolidada pelo Poder Executivo, cada órgão, eu já falei sobre isso, seja a Defensoria, seja o Ministério Público, seja outra secretaria qualquer que tenha essa autonomia, uma autarquia, por exemplo, INSS ou qualquer outro, ela vai aprovar sua proposta orçamentária, sabendo mais ou menos quais são os limites que ele tem, qual é o quantitativo financeiro do qual eles dispõem, né? Então, o colegiado vai aprovar a proposta orçamentária anual do MP, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Então, o PGJ, com aquele pessoal de confiança dele, e o corpo técnico de contadores, de economistas, de administradores, etc., vão elaborar uma proposta. E essa proposta vai ter que passar pelo crivo do Colégio de Procuradores, para ser aprovada, para daí ser enviada para o Poder Executivo, no caso, o governo do Estado, a governadoria, né, do Estado, onde atua o governador, onde lá eles vão receber essa proposta e vão analisar se ela está de acordo com a LDO e com um plano plurianual, que é um plano de 4 em 4 anos, de médio prazo, que visa a programas de longa duração, né, média duração, melhor dizendo, e tudo isso tem que estar mais ou menos ajustado, mais ou menos azeitado, tá? Bem organizado. É disso que trata o inciso 3º. No 4º, nós temos outra competência do Colégio de Procuradores, que é propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Então, veja, o Colégio de Procuradores tem um líder, que é o PGJ. Esse colégio pode não estar satisfeito por alguma razão, seja ela qual for, por uma ilegalidade ou porque ele está sendo incompetente, enfim, qualquer motivo que você possa imaginar, e eles podem propor ao Poder Legislativo, que no caso é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a destituição do Procurador-Geral de Justiça pelo voto de 2/3 de seus membros, certo? 2/3. Então, se ele tem, um MPRJ tem, por exemplo, 60 procuradores, 2/3 são 40, certo? E por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes, aí teria que ser a maioria absoluta, se tratar-se de caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa. Ou seja, quando o PGJ pisa na bola feio, o quórum para que ele seja destituído é menor, é só de maioria absoluta. Então, eu tinha dito que 2/3 de 60, tomando como exemplo, dá 40. Já a maioria absoluta de 60 vai dar 30 mais 1, 31. Já é um quórum menor. Por quê? Porque aí ele já cometeu atos mais graves, entendeu? No caso, como citado aqui no inciso 4º, abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos deveres do cargo, algo que ele deveria fazer, que era muito importante, ele não fez, assegurada sempre a ampla defesa. Então, entendo que quando ele pisa na bola feio, o quórum baixa, passa para maioria absoluta. Quando é uma coisa mais leve, às vezes um mal-estar, uma questão mais política interna, da diplomacia interna do órgão, e não tão satisfeito com ele, mas ele também não fez nada de absurdo, aí é necessário 2/3, é um quórum maior. Ou seja, quanto pior a atuação dele, é mais fácil que ele seja destituído. É isso que diz o artigo. No inciso 5º, eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público. Nós vamos falar sobre ele
em capítulo específico mais à frente, tá? O que faz o corregedor-geral, tá? E no inciso seguinte, que é o sexto, destituir o corregedor-geral do Ministério Público pelo voto de 2/3 de seus membros, a mesma coisa que vale para o PGJ. E em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos deveres do cargo, por representação do PGJ ou da maioria dos integrantes, de seus integrantes, assegurada a ampla defesa. Então, a única diferença é que para destituir o PGJ, são aquelas duas opções que eu já mencionei, e para destituir o corregedor-geral, o PGJ também pode representar para fazer isso, não somente a maioria de seus integrantes ou o voto de 2/3 de seus membros, certo? Isso significa o quê? No inciso anterior, não é possível, porque o PGJ não vai representar para se destituir, ele simplesmente vai pedir exoneração do cargo. Então, não cabe. Já no caso do corregedor-geral, que é um terceiro, aí sim o PGJ, em caso de abuso de poder, conduta incompatível, grave omissão dos deveres do cargo, ele também pode representar, não só a maioria dos seus integrantes, ou um ou outro, ou ambos, se for o caso, né? Se o cara fizer uma cagada muito grande, de repente nem a coisa fica até mais fácil para tornar o processo célere, processo de destituição do cargo. No inciso 7º, recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público. Vamos lá, isso acontece para todo servidor público, inclusive para membros de carreira, do MP, do Judiciário e de outros, certo? O cara vacilou por algum motivo, né? Na lei complementar nós vamos ter algumas dessas hipóteses, né? Então, o Colégio de Procuradores, o Corregedor-Geral, ele trata da parte disciplinar do órgão. Então, por recomendação do Colégio de Procuradores, o corregedor pode instaurar um procedimento administrativo disciplinar contra um membro do Ministério Público que esteja pisando na bola, como esses exemplos que eu já citei: abuso de poder, desvio de finalidade, excesso de poder. Tem várias modalidades. A gente vai estudar isso também em direito administrativo. No inciso 8, outra atribuição, outra competência do Colégio de Procuradores: julgar recurso contra a decisão. 2 pontos. A, de vitaliciamento ou não de membro do Ministério Público, ou seja, depois que o camarada cumpre 2 anos, o promotor, 2 anos de função, ele passa a vitaliciedade, né? Só que, naquele momento, existe uma espécie de processo, uma avaliação, para ver se ele realmente, durante aqueles 2 anos, agiu corretamente e merece a vitaliciedade. Então, vou dar um exemplo. Ele foi negada a vitaliciedade dele por algum motivo, por erros que ele cometeu, por improbidade administrativa, por algum processo no qual ele se envolveu, por alguma ilegalidade, irregularidade. Ele tem direito à ampla defesa, certo? Então, quando ele recorrer, porque ele teve a vitaliciedade negada, quem vai julgar esse recurso, certo? Vai ser o Colégio de Procuradores. Da mesma forma, o vitaliciamento pode ser concedido a um membro, né? O mais comum, aliás, é que isso aconteça. E alguém do Colégio de Procuradores, ou enfim, alguma outra autoridade, pode tentar impugnar essa vitaliciedade, tentando trazer um fato novo. Olha aqui, esse cara não merece vitaliciedade após 2 anos, ele fez isso, fez aquilo, vocês não estão sabendo, eu vou denunciar, etc. Nesse caso, o membro que está passando pelo processo de vitaliciamento, né, naturalmente vai recorrer também, né? Ou melhor, a pessoa que está querendo derrubá-lo vai impugnar. E quando ela impugnar, quando ela recorrer contra o vitaliciamento desse membro, também caberá ao Colégio de Procuradores julgar esse recurso, essa impugnação. Na letra B, né, julgar recurso contra a decisão. Aí, letra B, condenatório em procedimento administrativo disciplinar. A mesma coisa, existe procedimento administrativo, as regras dele vão estar na Lei Complementar 106, e quando ele for condenado, ele vai ter direito à ampla defesa, mas quando ele exercer a ampla defesa, que ele vai estar recorrendo,
cabe ao Colégio de Procuradores julgar esse recurso, certo? Também cabe ao Colégio de Procuradores julgar recurso contra a decisão proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. Isso aí é um negócio que é difícil de entender se você nunca ouviu falar. Mas a promoção dos membros se dá alternadamente por antiguidade e merecimento, e tem outras regras, outros detalhes que agora eu não me lembro exatamente, mas nós vamos ver em momento oportuno, certo? E o que acontece é que, às vezes, pode haver um exemplo. Vou dar só esse exemplo. Está lá a lista de antiguidade e o cara lá que digitou a lista de antiguidade cometeu um erro. Ou dois promotores entraram num período muito próximo e não se sabe exatamente quem entrou primeiro. E aí o nome de um está na frente do outro na lista de antiguidade. Esse que está atrás fala, não, quem entrou primeiro fui eu sou mais antigo. E o outro eles vão discutir, vão reclamar sobre isso, né? Vai haver uma reclamação do que está sendo considerado mais moderno contra o que está sendo considerado mais antigo. E aí aí o que está insatisfeito vai recorrer. Então, cabe ao Colégio de Procuradores julgar esse recurso, tá? É uma coisa bem difícil de acontecer, mas como existe a possibilidade, está previsto em lei, certo? Proferir em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. E, por fim, na linha D, né, o Colégio de Procuradores também pode julgar recurso contra a decisão de disponibilidade e remoção de membro do MP, por motivo de interesse público. Tá? A remoção, a gente já falou sobre ela, mas eu vou repetir. Tá? Eu até fiz anotações aqui para facilitar. A remoção do membro do Ministério Público ela pode acontecer por interesse público, né? Porque há uma necessidade de remover esse cara de uma comarca para outra, de uma localidade para outra, dentro de uma mesma comarca, etc., por interesse público. Está precisando de pessoal lá. Aí ele tem direito à ampla defesa, certo? Em circunstâncias normais. Mas ela também pode se dar a pedido. O cara, depois de tanto tempo numa comarca, ele quer ir para uma comarca que ele considera melhor do que a que ele está no momento, por interesse pessoal mesmo. E nesse caso, ele vai pedir e aí ele vai depender, né, de ter o seu pedido acatado ou não na remoção, porque geralmente, quando é uma comarca boa de se trabalhar, uma região boa de se trabalhar, tem vários querendo ir para lá e aí vai haver critérios para definir quem vai ser. Pode até ser mesmo por meio de concurso interno de remoção, né, como acontece com servidores públicos. Eu não sei exatamente se no MP funciona assim, mas é bem provável que sim, certo? E uma outra coisa que eu quero voltar aqui para falar o seguinte. Eu já falei que a remoção pode ser por interesse público, a pedido ou por decisão judicial. Simplesmente, por algum motivo, esse cara vai ser removido, entendeu? E essa decisão vai ser levada à justiça para forçá-lo, assegurada a ampla defesa, a ser removido, certo? E aí a gente pode dar exemplos, né? Remoção por decisão judicial. O tribunal competente pode decidir pela remoção do membro do Ministério Público em virtude de interesse público. Então, o judiciário tem uma pequena ingerência aí, assegurada a ampla defesa, no que diz respeito a transladar membros do MP de uma localidade para outra, tá? Isso é bem difícil de acontecer também, mas é possível, está previsto em lei. O que você precisa saber é a letra da lei. Então, pegue a lei e leia. Tente pegar aí mais ou menos a minha explicação e a do seu material. E aí, na movibilidade, né, só para lembrar, uma prerrogativa constitucional dos membros do MP. Isso a gente já falou bastante, né, na parte da Constituição, falou no comecinho dessa lei, certo? E nós temos mais uma informação importante com relação à disponibilidade, porque aqui, nesse inciso, na verdade, ele trata do seguinte, né, de disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público por motivo de interesse público. E eu já tinha comentado que a disponibilidade pode parecer uma coisa legal, mas, no fundo, ela é uma punição. Então, eu puxei aqui, pesquisei, e achei um caso concreto que eu achei interessante trazer para vocês, eu vou ler. Tá? Lembra que eu falei que o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão que fiscaliza a atuação dos membros, né?
Ele não exerce função típica de Ministério Público. E aí eu achei a seguinte notícia, eu não lembro a data agora, mas eu acho que foi em 2016. A notícia é a seguinte: o plenário do CNMP aplicou uma pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço a um promotor de justiça do Estado do Espírito Santo. Ou seja, ele foi punido com disponibilidade, foi afastado das suas funções e continua recebendo proporcional. Enquanto ele estiver afastado, ele não vai progredir na carreira. Ainda que ele ganhe muito bem, é uma punição. Por ter praticado ato delituoso, tipificado no Código Penal com infringência a dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Então, como a gente vai estudar a Lei Orgânica, a Lei Complementar 106, que é do MP do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Espírito Santo tem a sua também. E esse camarada descumpriu dispositivos dessa lei. Por isso, ele foi punido com a pena de disponibilidade pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Seguindo na notícia, a decisão aconteceu nesta segunda-feira, 21 de novembro, durante a 22ª sessão ordinária de 2016, porque o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão colegiado e eles fazem sessões ordinárias e extraordinárias, a depender de casos graves, né, urgentes. Seguindo a leitura, a decisão veio em análise do procedimento administrativo disciplinar, o PAD, ou seja, ele passou por um procedimento administrativo disciplinar que envolveu o corregedor, aquilo tudo que eu já venho falando, instaurado a partir da portaria, eu falo o negócio, depois vem na sequência, instaurado a partir de portaria da Corregedoria Nacional do Ministério Público para apurar na esfera administrativa a prática de 7 condutas tipificadas como favorecimento da prostituição. Quer dizer, o camarada não se meteu em pouca coisa, não. Foi merda feia mesmo, entendeu? E por isso ele sofreu a pena de disponibilidade. Segundo o conselheiro relator, conselheiro lá do CNMP, que foi relator do processo, Walter Agra, que foi acompanhado pela maioria do plenário na escolha da pena, ou seja, na votação, né, ele votou pela disponibilidade e a maioria votou como ele. Provavelmente outros foram votos vencidos, votaram por absolver o camarada, lá o promotor, mas perderam. Então, ele foi condenado à pena de disponibilidade, certo? E o robusto acervo probatório dos autos, né? Então, as provas que foram colhidas ao longo de uma investigação, composto por interceptação telefônica, prova testemunhal e interrogatório do processado, do próprio membro, né? Dá suporte, aí, entre aspas, é a palavra do relator, dá suporte necessário à ploração de um édito condenatório, certo? De emitir uma condenação, editar uma condenação, já que a autoria e a materialidade restaram demonstradas. Ou seja, ficou provado que aquele camarada foi autor de uma coisa que existiu. Houve materialidade, houve provas suficientes. Walter Agra, né, que foi o relator, disse que os elementos de prova produzidos no curso, ao longo do PAD, revelam que o promotor de justiça praticava conscientemente a conduta ilícita de facilitação de vítimas à prostituição. Entre aspas, né, palavras dele, identificou-se o verdadeiro modus operandi do requerido, que é o cara que foi acusado, que, ao perceber que aquelas garotas estavam passando por dificuldades financeiras e, a pretexto de ajudá-las, facilitava o ingresso das mulheres no mundo da prostituição, bem como alguns encontros de natureza sexual, sempre intermediando o contato entre elas e os homens com quem elas queriam manter relações sexuais, agindo, em verdade, como um verdadeiro facilitador da prostituição. Era um cafetão, na verdade, ele agiu como cafetão, né? Segundo palavras do relator, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. Explicou o conselheiro relator. Como argumento de defesa, o processado alegou que as condutas a ele imputadas estão relacionadas exclusivamente à sua vida privada, né? Então ele quis dizer, não, eu não cometi crime, tudo isso faz parte da minha vida privada, não tem nada a ver com a minha função. Mas existe um código de ética, existem todas essas leis que nós estamos estudando, com todos os artigos, incisos, etc., que o cara tem que cumprir. Então, ele não colou essa desculpa dele de que eram condutas estritamente no âmbito pessoal, né? Eram condutas que
ele não demonstrou reputação ilibada ao se envolver com mulheres e intermediar prostituição entre mulheres e outros homens, enfim, provavelmente ele estava ganhando dinheiro com isso, né? E muito, né? Deve ser prostituição da alta, né? Modelos, etc. Enfim, mulheres muito bonitas com homens muito ricos. Acaba nisso, né? Ao analisar, para finalizar, né, aqui o artigo, ao analisar a lei orgânica do MP do Estado do Espírito Santo, Walter Agra, que foi o relator, né, o conselheiro que cuidou do caso, entendeu que a pena aplicável seria a de demissão. Sucede, né, acontece que a pena de demissão, em se tratando de membro vitaliciado, ou seja, aquele promotor já era vitalício, somente pode ser aplicado por meio de sentença judicial transitada e julgado. Provavelmente eles não levaram o caso à justiça, talvez para abafar ou para aliviar a pele do cara, entendeu? De repente falaram, vamos punir você, mas também não vamos te ferrar tanto assim a ponto de levar você para uma aposentadoria compulsória ou algo até pior, né? Uma prisão, etc. Eu já relatei, né, casos de membros do judiciário que foram presos, inclusive, a despeito de todas essas garantias das quais eles gozam, né? Então, o conselheiro explicou isso. Por essa razão, Agra votou pela condenação à pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Eis aí um fato concreto para tentar ilustrar mais ou menos como é que funciona, né? E tem coisas importantes, tá? Só para a gente dar continuidade, né? A gente está, né? Porque são muitos incisos, muitas alíneas, a gente está no capítulo que trata do Colégio de Procuradores de Justiça, certo? Então, mais uma competência do Colégio de Procuradores é julgar o recurso da recusa prevista no parágrafo 3º do artigo 15 desta lei. Vamos ler esse parágrafo 3º. Na indicação por antiguidade, o Conselho Superior do Ministério Público somente poderá recusar o membro do Ministério Público mais antigo pelo voto de maioria de 2/3 de seus integrantes, conforme o procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação após julgamento de eventual recurso interposto com apoio na linha A do inciso 8º do artigo 12 desta lei. Ou seja, o Conselho Nacional do Ministério Público pode ser contra a promoção, no caso aqui, de um dos seus integrantes, tá, por antiguidade, por algum motivo, por julgar que aquele cara, apesar de estar pronto, cumprir os requisitos de antiguidade, ele não ser digno o suficiente para ser promovido, ou alguma coisa qualquer. Porém, cabe a esse membro que teve a sua promoção negada pelo voto de 2/3 dos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, cabe a ele recurso, ele tem direito à ampla defesa, né? E contraditório. E quem vai julgar esse recurso vai ser o Colégio de Procuradores. Mais ainda, né, como competência do Colégio de Procuradores, no inciso 9º, decidir sobre pedido de revisão de procedimento administrativo disciplinar. Quando o cara sofre um PAD, há várias instâncias, né? E uma das possibilidades é ele pedir, antes da decisão, revisão daquele processo, para ver se há alguma ilegalidade ao longo do devido processo legal, administrativo no caso, se foi tudo feito dentro da lei, se ele não foi prejudicado, se ele não foi perseguido, etc. Então, o Colégio de Procuradores decide sobre esse pedido de revisão. Ele pode ou não conceder, ou melhor, ele vai fazer o pedido de revisão e o Colégio de Procuradores vai dizer, olha, procede o seu pedido ou não procede. No inciso 10º, deliberar por iniciativa de 1/4 de seus integrantes, tenta sempre gravar esses números, tá? Que isso costuma cair em prova. Ou do Procurador-Geral de Justiça, que o PGJ, ajuize ação cível de decretação de perda de cargo de membro vitalício do Ministério Público nos casos previstos nesta lei. Ou seja, o Colégio de Procuradores tem o poder de deliberar, desde que, por iniciativa de, no mínimo, 1/4 de seus integrantes, se são 60, né, naquele exemplo que eu inventei, 15 integrantes, eles podem
tomar essa iniciativa, ou o Procurador-Geral de Justiça também pode tomar essa iniciativa e ajuizar uma ação cível de decretação de perda do cargo de membro vitalício, ou seja, do cara perder o cargo dele e ser chutado do MP. É possível. Ou seja, esqueça aquele negócio de nunca mais será demitido. Nunca mais será demitido se você fizer tudo certo. E ainda assim há possibilidade, mesmo você fazendo tudo certo, em casos de crise, isso está lá na Constituição e também, se eu não me engano, na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, a possibilidade de demitir membros não estáveis e depois membros estáveis, enfim. É possível ser demitido, sim, no serviço público. Não é fácil, é muito difícil, eu confesso, mas eu não gosto muito daquela propaganda nunca mais seja demitido, porque ela não é 100% verdadeira, ela é um exagero. Não vou dizer que é uma mentira, vou chamar o curso que faz essa propaganda de mentiroso, mas é um exagero. E eles sabem disso. No inciso 12, elaborar seu regimento interno, certo? Regimento interno, eu já falei sobre ele ou na live anterior ou nessa, enfim, eu já não lembro bem onde está. Depois, com o tempo, né, conforme as pessoas forem interagindo, a gente vai pondo os pingos nos is para organizar melhor tudo isso. Por enquanto, eu estou gravando como um estudo para mim. Que, para mim, eu sou a pessoa mais importante. Eu quero passar, né? Os outros, se quiserem ser ajudados, que sejam, eu estou aqui disponível para isso. Inciso 13, desempenhar outras atribuições que lhes forem conferidas por lei. Do mesmo jeito, o Colégio de Procuradores pode desempenhar outras atribuições conferidas por lei, dentro da lei. A Lei Complementar 106 provavelmente vai trazer alguns exemplos, mas não vai esgotar isso, tá? Não é um rol exaustivo, ou seja, é só isso. É um rol que a gente chama de enumerativo, exemplificativo, porque sempre cabe alguma coisa nova, alguma situação nova que não havia sido prevista em lei que pode passar a ser. No artigo 13, nós temos, para exercer as atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça com número superior a 40 procuradores de justiça, ou seja, naquele exemplo que eu dei de 60, poderá ser constituído órgão especial cuja composição e número de integrantes a lei orgânica fixará. Quando a gente estudar a Lei Orgânica 106, a gente vai saber, ou seja, no MP São Paulo, eu nem faço ideia de quantos procuradores tem lá, mas com certeza tem mais de 100, talvez mais de 200. Então, é muita gente. Eles podem, para isso, para facilitar os serviços, as decisões, etc., criar um órgão especial. Isso também é uma prerrogativa do Poder Judiciário, certo? E a lei orgânica é que vai fixar, certo? Quantos membros vai ter, por exemplo, se são 200 membros, não, vamos formar um órgão especial aqui com 30, por exemplo, tá? 15%, ou com um número um pouco maior, não interessa, com 60, né? E é disso que trata esse artigo. E no parágrafo único, o disposto neste artigo não se aplica às hipóteses previstas nos incisos 1, 4, 5 e 6 do artigo anterior, bem como a outras atribuições a serem deferidas à totalidade do Colégio de Procuradores de Justiça pela lei orgânica. Que incisos são esses? Né? 1. Opinar por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de um quarto de seus integrantes sobre matéria relativa à autonomia do MP, bem como sobre outras de interesse institucional. O que quer dizer? Esse inciso aqui, certo? Não está submetido ao disposto nesse artigo que eu acabei de ler. É uma coisa um pouco complexa, não vamos nos aprofundar para não confundir por enquanto. Mais na frente, se alguém tiver dúvida, a gente entra nessa seara. O quarto é propor ao Legislativo a destituição do PGJ. O quinto, praticar atos, decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público. E o sexto, prover cargos iniciais de carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento. São prerrogativas essencialmente administrativas. Então, por conta disso, esses 4 incisos aqui que eu citei, eles são, digamos assim, protegidos contra essa ingerência que o Colégio de Procuradores tem sobre o órgão, tá?
porque eles são muito importantes para o funcionamento da máquina do MP, da parte administrativa, da parte funcional. Então, são incisos que foram blindados contra o poder do Colégio de Procuradores, certo? Com relação a esses incisos, eles não podem interferir muito, porque eles são muito importantes para o funcionamento do MP como um todo, tá? Eu achei até que fosse ser maior, mas nós vamos parar na seção 3, que vai tratar do Conselho Superior do Ministério Público, que é outro órgão da Administração Superior do MP, só que a gente vai fazer isso na próxima transmissão. Ela ficou até mais curta do que eu imaginei. Recomendo a você que assista no 1,5. Eu não falo assim tão rápido, então no 1,5 fica compreensível e ao invés de você usar 4, não vou dizer gastar, porque para mim não é gastar, nem perder, mas ao invés de usar 45 minutos, você vai consumir aí cerca de meia hora. Então, vale a pena. Em vídeos menores, vale mais a pena. E é isso. Tá? Eu vou deixando aí boa noite a todos. Vou me recolher. Como se diz no popular, vou meter o pé e encerrar essa transmissão. Grande abraço a todos aí, bons estudos, tá? Amanhã a gente vem com mais aí, mais do mesmo. Grande abraço.